O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ambiente do Evangelho que nós lemos hoje é muito semelhante ao ambiente do Evangelho da semana passada. Se nós nos lembramos bem, era um tema polêmico, não era isso? Os discípulos dos fariseus e os herodianos foram falar com Jesus sobre política. No final era isso, né? E hoje, não os discípulos, mas os próprios fariseus também vão experimentar Jesus com uma pergunta conhecida e tipicamente religiosa do tempo do Senhor. Assim como na nossa sociedade hoje, também naquela época, existiam temas assim candentes, né? Que os cristãos têm que tomar cuidado quando conversam, quando discutem, para não levarem o tema muito para o lado pessoal, porque de uma conversa de amigos podem sair inimizades, não é? Geralmente é política, né? Religião e futebol, né? Semana passada falamos da política, hoje da religião. Não sei se semana que vem será o futebol. Tomara que não, porque eu não estou muito bem no campeonato ultimamente. Mas o fato é que isso de qual era o maior dos mandamentos era um tema apaixonante na época de Jesus. As pessoas discutiam entre si sobre isso com muita naturalidade. E os grandes rabinos da época de Jesus tinham as suas respostas. Por isso os fariseus fizeram essa pergunta ao Senhor. Ele também, um rabino, um mestre, deveriam saber dele qual a resposta. E, ao mesmo tempo, ali poderiam pegá-lo num erro, né? Numa falta de sabedoria, num desconhecimento da lei. E o Senhor, como um bom professor, faz um resumo da lei, centralizando-a no amor. Para que vocês tenham uma ideia, tinham mais de 600 mandamentos a serem cumpridos pelos judeus. Mais de 300 eram proibições. 200 e tantos eram mandamentos propositivos, né? Faça isso, pratique isso, deste modo, né? E um judeu piedoso tinha uma grande dificuldade de viver todos os mandamentos. Mas eles tinham uma certeza. Deus revelou a sua face quando nos deu os seus mandamentos. Cumprir os mandamentos do Senhor para um judeu não é uma formalidade externa, pelo menos não deveria ser uma formalidade externa. Cumprir os mandamentos para um judeu é seguir a voz de Deus, é conhecer Deus, é vislumbrar o rosto daquele que é o totalmente outro. Por isso, cuidado, né? Voltamos ao Senhor. E o Senhor, como um bom mestre, resumiu toda a lei num duplo mandamento do amor. O primeiro já era muito conhecido. Os judeus sabiam de cor e recitavam liturgicamente todas as vésperas do sábado. Ouve, Israel, o Senhor o teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o texto de Deuteronômio 6 ainda completa: trarás essa palavra nos umbrais das tuas portas, como faixa entre os teus olhos. É um mandamento que não poderia ser esquecido. Esse já estava, digamos assim, que no rol dos primeiros mandamentos que os mestres colocavam como importantes, né? E a grande novidade de Jesus nesse duplo mandamento do amor é que ele toma um outro mandamento,
lá do Levítico, que estava entre os outros 600 e tantos, que não tinha nenhum rango especial. E de repente o Senhor o toma e o coloca ao mesmo nível do primeiro. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor, mas é o amor em duas faces, né? O amor a Deus e amor ao irmão. E esta palavra de Jesus será o distintivo dos cristãos. Esse é o grande tema. Agora, o que é o amor? Precisamos meditar sobre isso, porque a nossa religião é a religião do amor. Se não sabemos o que é o amor, para onde vamos, né? Eu poderia falar muitas coisas sobre o tema do amor, mas o certo é que para nós sabermos o que é o amor, só existe um caminho: olhar para Deus. Porque Deus é amor. Se eu quero entender o que é o amor, eu olho para Deus. E de muitas coisas que eu poderia dizer, hoje eu vou meditar uma. O amor é sempre um êxodo. Sabe o que é êxodo? Êxodo é saída, né? Sair de um lugar para outro. E o livro do Êxodo na Bíblia é a saída do povo do cativeiro do Egito até a terra prometida. Pois o amor é sempre um êxodo. É sair de si. É ir para outra terra, é encontrar um outro eu, uma outra pessoa. Isso é o amor. O grande equívoco do mundo moderno é tentar encontrar o amor no autocentramento. As pessoas começam a avaliar o amor pela satisfação pessoal. Isso é um erro. O amor não se avalia pela satisfação pessoal, o amor se avalia pela entrega. Pergunto para vocês, quem é que mais ama? É quem está mais satisfeito ou quem se entrega mais? Quando a gente medita um pouco, a gente percebe isso. E como eu disse antes, eu não tirei essa verdade dos livros, ou simplesmente, né? Nós tiramos essa verdade olhando para Deus. Ele foi o primeiro a sair de si e vir até mim. Ele, que é o totalmente outro, veio para nos salvar. Primeira carta de São João, capítulo 4. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para o perdão dos nossos pecados. Esse êxodo, né, de sair para Deus, para nós, é impossível. Se Ele não tivesse feito antes o mesmo caminho, e se Ele não tivesse vindo antes, fazer esse grande salto, né, da sua divindade para a nossa humanidade. Quando eu amo um irmão, é um êxodo. Eu saio da minha individualidade e vou para um outro. Mas olha, é caminho curto, hein? Porque nós estamos na mesma natureza. Agora, quando eu falo de Deus, Deus é outra natureza, Deus é outra luz, é outro patamar, é outra realidade, é outra coisa. São Paulo vai dizer, habita numa luz inacessível. Esse é Deus. Como eu posso amá-lo, Padre? Porque Ele nos amou primeiro, porque o nosso amor é uma resposta. Papa Bento XVI, naquela encíclica Deus Caritas Est, sobre o amor, né, no número 17, trata isso de uma maneira belíssima. Nós podemos amar a Deus, e o amor pode ser um mandamento, porque é antes de tudo uma resposta. Ele me amou. Eu fico imaginando o apóstolo São Paulo escrevendo isso em Gálatas, né? Ele devia ter colocado a mão na cabeça na hora que ele escreveu essa carta. Quando ele olhava para Cristo e dizia, Ele me amou e por mim se entregou. Isso é grande. E qual a minha resposta para o Senhor? É amá-lo de volta. E esse amor de Deus é a coisa mais real que existe no mundo, capaz de sustentar todas as nossas ações, capaz de dar sentido a todo o nosso ser. Aquilo que é mais precioso, que nós temos medo de perder, né? A nossa individualidade, a nossa existência. Como seria diferente a nossa vida se nós entendêssemos que isso está entre as mãos de um Deus que nos ama? É outra coisa. Me lembro
das entrevistas de Madre Teresa de Calcutá, das suas cartas. Tem um livro muito bonito chamado Vem Seja Minha Luz, em que ela fala isso, né? Sempre entre eu e Deus. O que sustentava a humilhação daquela mulher que ia nas sarjetas de Calcutá recolher os moribundos? O amor que ela sentia de Deus. É uma realidade, não é uma nuvem. Só que para nós é difícil, né? A impressão que dá é que quando nós pregamos sobre o amor de Deus, nós estamos falando sobre algo muito abstrato. Mas é porque nós ainda não fizemos essa experiência. Olhamos para os santos e ficamos admirados, né? Semana passada falávamos de São Vicente, né, e tal. Como São Vicente fez o que fez? Por que deixou tantas coisas? Por que assumiu tantas guerras, tantas lutas? Porque ele olhava para dentro de si e viu uma realidade que ele não podia negar. Deus me ama. E esse amor do Senhor o levava necessariamente a essa segunda parte do mandamento, que é amar o próximo como a mim mesmo. É uma história batida, mas eu gosto de repeti-la, né? Certa vez, Madre Teresa, abrindo uma nova casa das missionárias da caridade, foi entrevistada pelos repórteres que adoravam ela. E o repórter perguntou: bom, a senhora está feliz de abrir uma nova casa? E Madre Teresa responde: eu estou feliz porque vamos instalar um novo sacrário. E o repórter: mas Madre, a senhora não está feliz porque os pobres serão atendidos? E Madre Teresa responde: os pobres serão atendidos porque nós vamos instalar um novo sacrário. É uma consequência necessária. Quando não existe isso, e às vezes o grande problema da filantropia moderna é esse. O grande problema é que a gente quer amar o irmão, mas esquece da base do amor a Deus. E o nosso serviço ao irmão se torna amargo, ressentido, frustrado. E no final a gente está sempre passando recibo, né? Olha, eu fiz isso, hein? Me valorize. Eu fiz isso, me agradeça. Eu fiz isso, olha, que todos vejam, hein? Eu também não consigo isso, eu também luto contra isso, mas o fato é que aquele que ama e sente o amor de Deus consegue ser gratuito, né? No seu amor. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu anotei para não esquecer, que é belíssima, que fala justamente desse amor de Deus que leva ao amor ao irmão. Ele diz assim no Tratado sobre a Trindade: ninguém diga, não sei o que amar. Ame o irmão e amarás o amor. Conhece melhor o amor que lhe impulsiona mais ao amor que ao irmão que amas. Existe um amor que me impulsiona ao amor. E esse é o amor de Deus. Se nós tivéssemos essa coluna segura dentro, né, de nós, essa certeza do amor de Deus, que vence tudo, que nada pode nos separar dele, nós não estaríamos como veleiros aí ao mar e à deriva, né? Das modas, das ideias, dos sentimentos. Nós teríamos uma segurança, uma âncora, como foi dito no comentário inicial, firme, que nos leva sempre para frente, que nos faz expandir-nos no amor. Apesar de ser muito real, parece ainda que essa pregação do amor de Deus é um pouco abstrata, mas não é não. Eu convido você a meditar sobre esse amor diante dele que está no sacrário, diante do Senhor que se revela na imagem do Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos, mas força de Deus. Medite sobre ele, medite. Termino a reflexão com duas histórias, ou com uma. Bom, nós lá em Friburgo, uns anos atrás, eu ajudava na pastoral da saúde. Então, todas as terças-feiras, ia ao hospital, ou uma terça-feira por mês, acho que era uma ou duas terças-feiras por mês, ia ao hospital, atendia os doentes e celebrava uma missa no Raul Sertan, que é o Hospital de Nova Friburgo, para os agentes da pastoral da saúde. E muito interessante porque, bom, eram poucos agentes para muitos doentes. É sempre assim, né? E uma vez na reflexão nós estávamos conversando e eu dizia: as pessoas acham que nós somos santos, né? Porque estamos aqui visitando os doentes, eles não sabem de nada. Nós somos uns egoístas. Porque se as pessoas soubessem que nós encontramos o Cristo
no doente que está no hospital. Se as pessoas entendessem que ali está o Senhor, no sacramento do meu irmão, né? Talvez aquelas novenas que a gente faz intermináveis por um pedido, por uma graça importante, né? E o Senhor ali no leito, e o Senhor ali pedindo para dar-nos esta graça, né? Se as pessoas soubessem disso, a igreja estaria repleta de gente. Seria fila para atender os doentes, porque ali está a força de Deus, o sacramento do meu irmão. Às vezes a gente olha uma joia bonita, né? Mas ela vem num estojo, né? Muitas pessoas ficam no estojo, se esquecem da joia. Ama o teu irmão, mas não se esqueça que ele é estrada segura, não pare aí, ele é estrada segura para o amor de Deus que nos sustenta, que é a segurança, a âncora firme da nossa alma. Muito bem. Acho que a segunda história eu deixo para a semana que vem. Quem sabe a gente fala de futebol, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar sentados e pedir ao Senhor que, assim como a boa semente, a palavra caia na terra do nosso coração e produza frutos.